Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar o nosso estudo do módulo 3, Doutrinas Importantes no Evangelismo, e nós estamos agora encerrando o estudo da doutrina do Senhor Jesus Cristo. O último tópico que nós iremos estudar desta doutrina é sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Eu convido você a ler comigo este parágrafo do nosso material. A ressurreição do Senhor Jesus é a grande evidência que a missão expiatória foi completada e também é a demonstração da divindade. A ressurreição do Senhor Jesus, ela é essencial para a fé cristã, porque ela vai trazer duas grandes evidências. A primeira evidência é que a morte do Senhor Jesus é que a sua missão ela foi aceita por Deus Pai. O fato de Jesus ter voltado dos mortos, não ter ficado morto, não ter ficado preso na morte, mas ter vencido ela e voltado a ter vida biológica, isto é uma grande evidência que a expiação foi completada de fato. O Senhor Jesus havia dito na cruz, está consumado. E agora a comprovação dessa fala foi a sua ressurreição. Uma outra grande evidência que a ressurreição nos traz é que Jesus é muito mais do que um homem, que ele é muito mais do que apenas um homem encarnado. A ressurreição evidencia que ele é Deus. Somente um ser divino tem poder sobre a morte. Somente um ser divino pode quebrar os aguilhões da morte e fazer com que alguém retorne à vida. Perceba que todas as pessoas que ressuscitaram na Bíblia Sagrada, que ressuscitaram nos dias de Jesus, precisaram recorrer a Deus, precisaram recorrer ao Senhor Jesus. Ninguém tinha poder para vencer a morte por si mesmo, mas o Senhor Jesus Cristo, desde sua encarnação, ele já dizia que ele tinha poder para dar a sua vida, mas tomá-la de volta, mostrando que ele tinha poder tanto sobre a morte quanto sobre a vida. Outro fato interessante é que Jesus Cristo é tão soberano sobre a morte que ele até havia decretado quantos dias ficaria morto. O próprio Jesus havia dito que ele iria destruir o santuário em 3 dias, falando da sua morte. Ele ficaria 3 dias morto, mas no 3º dia iria ressuscitar, mostrando a sua soberania, mostrando que ele estava se entregando para a morte, mostrando que a morte não estava fazendo com ele o que ela faz com os seres humanos, que ela toma a vida dos seres humanos, que ela prende os seres humanos e estes nada podem fazer. Mas Jesus Cristo, pelo contrário, aceitou morrer, mas quando quis, no tempo determinado, ele retornou, ele assumiu novamente a sua vida, mostrando a sua divindade. Tá? Vamos continuar lendo o nosso material. O principal tema da pregação apostólica é a morte e ressurreição do Senhor Jesus, pois tudo o que ele disse e realizou foi confirmado por sua ressurreição. Pense, por exemplo, que o Senhor Jesus fez algumas afirmações grandiosas. O Senhor Jesus prometeu ressuscitar pessoas no último dia. O Senhor Jesus disse que quem cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. O Senhor Jesus prometeu voltar. Então, diversas afirmações do Senhor Jesus, elas foram ali declaradas, mas nada poderia ser feito para confirmar aquelas declarações, uma vez que elas estavam ali preparadas para serem realizadas no futuro. Alguém poderia dizer que aquilo era uma afirmação falsa, apenas promessas para iludir as pessoas. Mas a maior evidência de que Jesus tem condições de cumprir todas as suas palavras é justamente a ressurreição.
se ele tem poder para vencer a morte, se a morte não pode o prender, logo ele poderá fazer todas as coisas que ele prometeu. Então, a ressurreição do Senhor Jesus é a base para nos dar certeza que ele vai fazer todas as demais coisas. O mais difícil ele já fez, já ressuscitou dos mortos. Passou 3 dias morto. Pela ótica humana, ninguém imaginaria que ele ainda retornaria. Passou 3 dias mostrando que não havia nenhuma facilidade, mostrando que não era um desmaio, mostrando que não era um truque. Passou 3 dias ali, isolado em um túmulo, ferido, depois de ter passado por 6 horas de intensa dor na cruz, mas ainda assim, ao 3º dia, ele retorna com grande poder e glória. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que a certeza de que a nossa pregação não é vã, a certeza da nossa fé é justamente a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nenhuma certeza de nada, o cristianismo não iria se diferenciar de nenhuma outra religião, mas porque Jesus ressuscitou, porque o Senhor não está em um túmulo, porque o Senhor não está, os seus ossos não estão enterrados com os homens, essa é a maior evidência que ele tem poder, não somente para isso, mas para realizar todas as demais coisas, inclusive nos salvar do poder da morte, nos salvar do poder do pecado e nos salvar do poder do maligno. Tá? Então a ressurreição é a grande evidência disso. Muito bem, vamos dar um passo a mais, vamos avançar no nosso estudo sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Vamos continuar lendo. A ressurreição do Senhor é distinta de todas as anteriores. Eu estou aqui fazendo um contraste entre as ressurreições anteriores a Jesus. Alguém, ao ouvir falar, por exemplo, na própria exposição da nossa fé, em um evangelismo ou em alguma ocasião, você pode estar afirmando que a ressurreição é uma prova da divindade de Jesus e alguém pode lhe questionar. Mas se isso torna Jesus divino, o fato dele ressuscitar, e as várias outras pessoas que ressuscitaram antes e depois dele. Depois dele, por exemplo, Dorcas, no livro de Atos. Mas o que nós temos que pontuar é que a ressurreição de Jesus não foi igual em essência com essas ressurreições anteriores a dele, tá bom? Nós veremos aqui algumas características que só a ressurreição de Jesus teve, e é por isso que ela é uma demonstração exclusiva da divindade e do poder do Senhor Jesus. A primeira característica da ressurreição do Senhor Jesus é que foi uma ressurreição gloriosa, tá bom? Vamos ler. O corpo do Senhor passou pelo processo da glorificação, ou seja, todas as limitações foram removidas, criando um corpo incorruptível e imortal. A primeira característica é que o Senhor Jesus ele não somente voltou dos mortos, mas o seu corpo, o corpo físico, o corpo que ele tinha na encarnação, ele passou pelo processo da glorificação. A glorificação nada mais é do que o aperfeiçoamento do corpo. É a remoção de todas as limitações que o pecado havia deixado no corpo humano. O Senhor Jesus não perdeu a materialidade do seu corpo. Continuou sendo um corpo físico, um corpo de carne, um corpo de osso, mas a diferença é que ele já não tinha mais aquelas limitações, como a fome, como a sede, como o cansaço, tá bom? As necessidades biológicas todas foram removidas. Portanto, o corpo do Senhor Jesus se tornou um corpo físico, mas glorioso, porque não havia mais nenhuma limitação do pecado, tá? E da mesma forma acontecerá com a igreja. Inclusive, em 1 Coríntios 15, vai dizer que o Senhor Jesus, ele recebeu um corpo, ele é a primícia, ele foi o primeiro a receber esse corpo, e que a igreja será o próximo grupo a receber. A diferença é que a única limitação que Jesus tinha eram limitações físicas.
e essas foram removidas. A igreja, além de ter limitações físicas, também tem a corrupção do pecado, o desejo do pecado em seu corpo e em sua alma e em seu espírito. Então, quando o corpo dos cristãos forem glorificados, não só as limitações físicas serão removidas, mas também será removido a corrupção do pecado, o desejo de pecar, a natureza pecaminosa será removida. Tá? Vamos agora para a próxima característica do corpo do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, a próxima característica é que ele é alterável. Tá? Vamos ler. Apesar do Senhor ter a mesma aparência física, mas ele poderia mudar. Por isso, algumas pessoas não o reconheceram. Essa é uma outra característica que distingue a ressurreição do Senhor de todas as demais ressurreições. Jesus Cristo, por ter recebido um corpo glorificado, esse corpo possuía algumas capacidades específicas e superiores a um corpo humano normal. E uma delas era a capacidade de alterar sua aparência. Jesus Cristo algumas vezes alterou a sua aparência e os seus discípulos não conheceram. A Bíblia diz que ele estava no caminho de Emaús, andando com seus discípulos, e eles não o conheceram. Isso aconteceu porque ele continuava um homem com um corpo físico e material, mas ele poderia mudar a sua aparência, porque era o seu objetivo. Não quer dizer que quem ressuscita com um corpo glorioso muda a sua aparência, não. Pode mudar se for necessário, e foi o que Jesus fez, mas na maioria das vezes ele continuou com a mesma aparência que ele tinha. Nós vamos ver, por exemplo, já na terceira característica, que apesar dele ter tido o corpo glorificado, mas ele continuou sendo reconhecível, tá? Então, às vezes que ele não foi reconhecido, é porque ele mudou a sua aparência. Mas quando ele continuava com a aparência natural, ele continuava sendo reconhecível. Ponto 3. Vamos ler? A aparência do Senhor foi o quê? Conservada. Ele continuou com o mesmo padrão estético que possuía antes da ressurreição. Isto pode ser observado no fato das pessoas conseguirem o reconhecer. Muitas pessoas acham que a glorificação ela acaba com o corpo físico e aquele que é glorificado ele torna-se só um espírito. Muitas pessoas pensam isso, mas não faz nenhum sentido isso. Primeiro, por conta da evidência do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou, mas ele foi conhecido pelos seus discípulos. Eles o reconheceram, eles viram que era Jesus, tá bom? E também não faz nenhum sentido, porque o Senhor iria ressuscitar o corpo para depois a pessoa tornar-se um espírito. Então não faz nenhum sentido. A ressurreição é a evidência de que o Senhor quer que o salvo continue com o corpo físico. A diferença é que ele não vai ter as limitações, mas continuará tendo um corpo físico. Vamos agora para a quarta característica do corpo do Senhor Jesus, que ele é físico. Vamos ler. A glorificação preserva o aspecto corpóreo da pessoa. Apenas remove as limitações e a influência do pecado. Foi o que eu já expus, tá bom? Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, a glorificação manteve o seu corpo físico, manteve a sua aparência, manteve ali o aspecto corporal. A diferença é que houve um aperfeiçoamento, as limitações saíram, mas ele continuava tendo um corpo. Nós vimos no estudo da humanidade do Senhor Jesus que ele continua tendo um corpo físico no céu e que a igreja na eternidade o verá como um homem encarnado, até para que a igreja possa ter comunhão com o Senhor Jesus. Vamos terminar de ler esse tópico, ou seja, o Senhor continuou tendo um corpo assim como antes da ressurreição. Como nós percebemos que Jesus tinha um corpo físico? Porque ele comeu peixe, comeu pão com os discípulos, ele andou com os discípulos no caminho de Emaús, ele poderia ser tocado, Tomé pediu que tocasse nele, e ele também parecia um viajante, parecia um homem comum, tá bom? Essas são as 4 características
do corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos ler esse parágrafo. Alguns têm dificuldade em acreditar que o Senhor continuou com o corpo material após a ressurreição e glorificação, talvez por causa de 1 Coríntios capítulo 15, verso 44. O que está escrito nesse versículo? 1 Coríntios 15, verso 44. Que na glorificação as pessoas vão ter um corpo espiritual. Muitas pessoas, ao ler essa expressão corpo espiritual, logo pensam que as pessoas se transformarão em espíritos, tá bom? Mas a expressão corpo espiritual lá não quer dizer isso. A ideia é que esse novo corpo que Jesus recebeu e que a igreja receberá também é um corpo sem limitações, é um corpo acima. É um corpo físico, mas é um corpo envolvido pela glória espiritual. É por isso que é chamado de corpo espiritual, porque é um corpo revestido da glória espiritual da glorificação. Mas nem por isso deixa de ser físico, tá bom? Porém, vamos continuar lendo, o próprio fato de haver uma ressurreição já mostra que o corpo seria conservado. Como eu havia dito, não faz nenhum sentido haver uma ressurreição e o corpo depois ser desfeito, tá bom? Então, para nós encerrarmos o nosso estudo sobre a ressurreição do Senhor Jesus, vamos ver aqui algumas importantes doutrinas que elas dependem da ressurreição. A primeira doutrina é o novo nascimento espiritual. Vamos ler? Da mesma forma que Jesus ressuscitou, os salvos podem obter a ressurreição espiritual. Quando nós vamos ler esses dois textos, 1 de Pedro 1:3 e Efésios 2:5, o texto vai dizer que porque Jesus ressuscitou dos mortos, porque isso aconteceu, a igreja poderá também experimentar a ressurreição. A primeira ressurreição que o salvo experimenta não é a ressurreição corporal, mas a ressurreição da sua alma, a ressurreição do seu ser imaterial. O homem estava morto em delitos e pecados, conforme Efésios 2 e verso 1, mas quando ele aceita Jesus, ele é ressuscitado espiritualmente e aquilo que era espiritual, que estava morto nele, é ali vivificado, despertado, e ele começa a ter vida espiritual. A próxima doutrina que depende da ressurreição é a justificação. A ressurreição é a base para o recebimento do perdão dos pecados. Quando nós lemos Romanos 4:25, o texto vai dizer que porque Jesus foi ressuscitado, os salvos podem ter o perdão dos seus pecados, tá bom? O que nos leva a ter direito pelo perdão dos pecados é que Jesus Cristo venceu a morte e assim ele confirmou a validade da sua morte e do seu sacrifício. A próxima doutrina é a doutrina da ressurreição, tá bom? Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, os salvos também irão um dia ressuscitar. Os salvos aguardam o arrebatamento, que será o dia que os mortos e que os vivos terão a transformação dos seus corpos. E por que isto pode acontecer? Porque há uma certeza que isso um dia vai acontecer. Porque Jesus já ressuscitou. Se ele ressuscitou, eu creio nele, eu estou esperando nele, eu também irei ressuscitar. Por último, a quarta doutrina que depende da ressurreição é a crença na glorificação. Da mesma forma que o Senhor foi ressuscitado e glorificado, assim também serão os salvos. A certeza que os salvos um dia terão um corpo glorificado, um corpo transformado, é porque o Senhor Jesus, ele já passou por essa experiência, tá? Eu espero que você tenha gostado de estudar a doutrina do Senhor Jesus no módulo 3. São pontuações essenciais, são temas relevantes para a nossa fé e também para o evangelismo. Nos próximos vídeos, nós começaremos a estudar outras doutrinas. Nós agora conheceremos a doutrina do pecado e, por último, a doutrina da salvação. Tudo no módulo 3, que tem por tema doutrinas importantes no evangelismo. Tá bom? Fique com Deus, foi um prazer. Eu aguardo você no próximo vídeo.